você ser bom tecnicamente, você tá à frente das tecnologias que tem no mercado, cara, isso é o básico. Hoje já não é o teu diferencial. Não é sobre isso, Não né? é sobre isso. Hello, meus amores, bem-vindos em mais um Café com Cici. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial. Pensa uma pessoa que, assim, dá transformação ao sucesso. Ele transformou, assim, a vida dele de tantas pessoas ao seu redor, com o ecossistema que ele criou. Ele que é CEO, fundador da Result Publi, uma das maiores, se não a maior, né? Empresa de marketing médico desse Brasil. E eu estou muito honrada de receber André Lança aqui comigo, que, assim, é um super case de sucesso. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu que tô feliz de estar aqui, eu tô me sentindo muito chique, muito chique mesmo de viver essa experiência contigo. É um prazer, de verdade mesmo. Prazer é meu e eu quero saber tudo dessa história. Bora. Porque eu acho uma história linda, uma história que começou do zero, né? Que tem uma resiliência muito grande por trás. E eu adoro mostrar isso tudo para as pessoas, para elas verem que é possível, né? Então vamos contar a sua história, como que tudo começou? Tudo começou muito lá atrás, né? Eu tinha 11 anos de idade, de 11 para 12 anos eu já queria começar a trabalhar, porque minha mãe trabalhava de empregada doméstica, o meu pai era vigilante, mas teve um problema muito sério com alcoolismo. Então, quem bancava tudo, quem fazia tudo acontecer era minha mãe, né? Emocionalmente. Então o suporte era minha mãe e a gente via... Eu sempre achei a minha mãe uma pessoa muito estratégica, assim, sabe? Porque o alcoolismo, às vezes, ele altera muito o humor da pessoa, né? E quando meu pai chegava em casa, ela não queria que a gente tivesse aquele contato ali. Então, eu tenho só um irmão, e então ela fazia de uma forma pra gente não visualizar o que estava acontecendo dentro de casa. Então, tinha um pé de jabuticaba na frente da casa que a gente morava, e aí a gente ia lá pra baixo, ela ficava contando história, era muito legal, mas a gente, conforme foi pegando idade, a gente já imaginava o que estava acontecendo lá dentro de casa, né? Então... E eu sempre fui apaixonado por tênis, sempre, assim, eu olhava no pé das pessoas e era algo que eu sempre admirei muito. E aquele Nike que tinha aqueles amortecedores coloridos e tal. Nike Shox. Exato, eu tinha muita vontade de ter um. E aí eu também quis trabalhar desde muito novo, então pra eu não pedir isso pra minha mãe e pro meu pai, né? Então eu me coloquei no meu lugar e falei, bora vender sorvete. E Mandaguaçu, que é a cidade que eu morei, perto de Maringá também, tem muita lombada, assim. Então eu não tive muita sorte, porque o carrinho de sorvete tem aquelas placas de gelo do lado e era muito pesado. Mas desde pequeno eu comecei. Então fui de vendedor de sorvete, eu fui empacotador de mercado, eu lixei móveis. Ali eu já me conectei muito com essa pegada comercial, porque o senhor que me empregou ali na loja de móveis, ele me pagava com caixinhas de joia que ele fazia artesanalmente ali e tal. Então eu já vendia aquelas caixinhas para fazer um caixinho para mim. Então eu fiz isso, e a minha avó, uma pessoa muito religiosa, ela escutou em uma rádio que estava contratando um sonoplasta. E como era uma rádio católica, essa rádio existe ainda, a Rádio Colmeia, ela falou, e o padre anunciou que contratava menor aprendiz. E aí eles me deram a oportunidade e eu comecei a trabalhar na rádio. A minha avó me ligou, falou que era pra eu ir lá, eu fui. O padre explicou que ser sonoplasta é ser técnico de som. E eu não entendia nada daquilo, né? Mas eu sempre fui muito curioso. Então, eu fiquei lá 2 semanas acompanhando a rádio e tal, e consegui. Virei técnico de som, trabalhei de sonoplasta na Rádio Colmeia, que é uma fundação. Por ser uma fundação da Arquidiocese de Maringá, ela não tem fins lucrativos, então são associados que pagam um valor ali mensal para manter a rádio no ar. Então, a gente fazia na rádio muito evento, muitas coisas para fazer com que aquela comunidade ali se conectasse mais com a marca. Se ajudasse, e né? continuasse evangelizando. Então, eu vi aquilo, cara, e fiquei apaixonado por esse mundo da comunicação. E aí eu quis fazer publicidade e propaganda. Na época eu consegui o FIES, era muito mais fácil do que hoje, né? E entrei no Sesumar para publicidade e propaganda. Nesse período, a matéria que mais me chamou a atenção foi fotografia. Eu acho que eu nunca fui muito da teoria, sabe? Hoje, se me pergunta assim, André, você lê muito livro? Eu escuto muito podcast. Eu não sou... Lá, gente, ó. Então, isso daqui, ó, isso aqui acompanho é uma aula, muito. Tá? E aí, a matéria da fotografia, você saía da sala, você ia para um estúdio, você pegava a câmera, a lente e tal. Eu me apaixonei, falei, quero ser fotógrafo.
Cheguei pro padre Manuel e falei, padre, eu quero sair da rádio. Porque que eu imaginava? Eu olhava pro diretor, o diretor era um padre. Então, ali, só padre seria diretor, eu não ia chegar no cargo de direção. Não tinha vocação para seminário, nada. Então, eu falei, eu queria fazer um acordo para eu virar, para eu comprar uma câmera e virar fotógrafo. E eu sempre fui muito de comunicar, então eu tive um bom relacionamento na rádio e tal, e eles fizeram esse acordo comigo, eu saí, comprei minha câmera e falei, bora ser fotógrafo, né? E para ser fotógrafo, se você não tem portfólio, é muito difícil. Então eu peguei as minhas amigas, né? Pegamos os vestidos mais assim, cool que elas tinham. Fomos para Ferro Velho, para aquelas casas abandonadas. E eu comecei a fazer foto delas para fazer portfólio. Eu postava muito no Orkut, muito. Fazia muita publicação no Orkut dessas fotos. E aí, como Maringá, que é pertinho, tem muito shopping de atacado, já teve muito mais, eu comecei a fazer muito lookbook, porque as lojas me chamavam, pegavam lá as melhores vendedoras, que eram mais bonitas na época para fazer, né, ali as fotos, as clientes também, e eu fazia lookbook o dia todo. Gostei muito da fotografia de moda, comecei a fazer alguns editoriais e tal. E tive a oportunidade de um casal de uma igreja Bola de Neve, lá de Maringá, me chamar para fazer o casamento deles. Na época, assim, não tinha esse negócio de influenciadores, essas coisas. Não tinha nessa propagação que existe hoje, mas já existia essa onda de, né? Tipo assim... Não como profissão. Não como profissão, mas tipo assim, sabe aquele casal que fazia uma coisa e todos os outros casais queriam fazer igual? E a Marissa e o Rafael hoje é até pastor, eu acredito, dessa igreja. E aí eu fiz o casamento deles, eles me deram a oportunidade. E aí, cara, desse casamento começou a aparecer 1000 outros casamentos. E eu fiz vários casamentos legais dessa mesma igreja, enfim. E aí eu falei, eu não quero fotografar moda, eu quero ser um fotógrafo de casamento. E aí comecei atendendo na edícula da minha casa. Minha avó me ajudava muito a fazer docinhos, ela sempre cozinhou muito bem, então eu preparava as reuniões e tal. E o meu sonho era Maringá, né? Maringá era perto, cidade grande, eu falava, eu quero montar meu estúdio lá. E aí montei meu primeiro estúdio com a Poli, que era outra fotógrafa na época, uma sala bem pequenininha. Pintei uma parede de amarelo, que eu sempre amei amarelo. Coloquei vários porta-retratos assim, vazio. E aí, quando o casal marcava a reunião, eu entrava no Orkut deles. Pegava as comunidades que eles gostavam de música e tal. As fotos que estavam liberadas. Revelava as fotos, colocava na parede. Pegava a música e colocava. E aí, eu fui na van, na época, comprei várias louças, daquelas coloridas que tem. Minha avó fazia um pudim, as coisas, eu preparava um café. Já imaginava que o casal poderia fechar comigo, então eu fazia algumas plaquinhas com o nome deles para dar de presente se eles fechassem. Deixava tudo pronto, o casal chegava, se apaixonava por todo aquele mundo. A experiência já existia, né? Porque ninguém, naquela época, assim, pelo menos em Maringá, tinha um investimento antes mesmo do casal fechar. Era uma reunião simbólica de um café, uma água e tal. Comercial, né? E eu já não, eu queria, como eu era muito pequeno ali, eu queria mostrar a grandiosidade que era pra mim poder fotografar o sonho deles, que era o casamento, sabe? Sim. E aí foi dando muito certo. Aí eu tirei a minha mãe do trabalho, porque eu falei, mãe, eu preciso de alguém pra me ajudar a controlar os cheques. O casal pagava em 12 cheques, e assim, se você deposita antes, você prejudica a conta e tal. Eu falei, mãe, eu preciso de uma executiva financeira. Ai, chique. Tirei ela e ela veio comigo pra me ajudar e tal, e as coisas foram dando certo. E aí as assessoras na época que fazem os casamentos maior não me indicavam, porque eu era pequeno e tal. Até que uma noiva foi madrinha de uma dessas noivas que eu fotografei, gostou muito do meu casamento, das fotos que eu fiz, e pediu pra assessora me contratar. Então eu fiz o meu primeiro casamento maior com assessoria tal, que o Ratinho foi convidado na época tal. E aí eu explodi, comecei a sair em revista, em blog de noiva. E aí foi onde eu comecei a crescer muito na fotografia. Criei uma casa em Maringá. Peguei uma casa em um bairro bem legal e fiz um conceito de estúdio casa. E aí tive as minhas primeiras oportunidades de fotografar fora do país. Fiz na Europa bastante destination. Fiz também pelos Estados Unidos. E foi dando muito certo. A fotografia mudou a minha vida e mudou a vida da minha família. Eu trouxe eles para morar em Maringá comigo. A gente foi criando muitas oportunidades através da fotografia.
E aí eu comecei a ter umas coisas diferentes, assim. Como eu comecei a viajar muito, eu sempre fui muito apegado com a minha mãe, eu sentia o meu coração disparar muito, eu comecei a marcar sair com os meus amigos. E antes de sair, eu desmarcava, eu queria ficar em casa, eu peguei a agonia da voz dos meus pais, eu queria ficar no escuro. E eu comecei a pesquisar essas coisas na internet, tipo coração acelerado e tal. E tudo que aparecia lá, no outro dia eu sentia também. Então era formigamento nos pés, eu comecei a sentir tudo isso. E aí comecei a ir atrás de médico. E aí fui em alguns cardiologistas, fiz todos os exames e o cardiologista falou, olha André, o Dr. Walter falou assim, você não tem nada, isso daí é um início, hoje se fala burnout lá. Ele falou assim, você tá com início de depressão, síndrome do pânico, vamos tratar isso, você faz um controle mais emocional e para de ter essa responsabilidade de ser pai dos seus pais. E aí eu comecei a reorganizar a minha vida, assim, sabe? De, tipo, espiritualmente, comigo mesmo, saber que nem tudo é trabalhar todo o tempo, porque qualquer... Se deixasse, né? Eu trabalhava de segunda a segunda, realmente 24 horas, porque à noite eu tava editando as fotos que eu não gostava que ninguém editava por mim. E noiva... O sonho dela é algo muito delicado e ela deposita a confiança no fotógrafo que vai registrar tudo aquilo ali. Então é uma ansiedade e tal. E eu fui pegando tudo aquilo e aí eu me organizei. Falei, olha, eu vou diminuir. Falei, vou fazer meio que um ano sabático. E no meio deste ano, final de 2017 para começo de 2018, eu tinha um editorial de noivas para fazer de uma loja que tem em Maringá bem posicionada e tal. E fui fotografar esse editorial e uma das modelos era a doutora Rita Capelato. Certo. E eu não conhecia a Rita na época, tal. A Rita também estava se posicionando no mercado, na dermatologia. E aí a Rita, sempre muito comercial, ela falou, André, você tinha que ir lá fazer um laser, porque a pele negra, quando a gente tem acne, essas coisas e mexe, fica marcas bem escuras, assim. A melanina é muito boa, porque assim, a gente envelhece, eu faço toxina botulínica uma vez no ano e tá ótimo. Tá ótimo. Mas tem também o ônus de tudo isso nessa questão de manchas e tal. E aí ela falou pra eu ir lá fazer um laser, eu fui. E aí teve um problema, o laser me queimou. Ficou parecendo uma faixinha de pedestre a minha testa. E aí foi quando eu comecei a me conectar muito com a Rita, porque eu fiz todo o meu tratamento lá. Tá. E nessa mesma época eu falei que eu estava deixando a fotografia e estava com a ideia de criar uma agência de marketing para atender essa galera que eu tinha criado conexão na época do casamento. Buffet, fotógrafos, todo mundo que eu tinha conhecido no casamento poderia me dar a oportunidade de eu fazer o marketing deles. Sim. Então, e a Rita falou, não, mas você podia fazer meu marketing também, porque eu tenho os posts do Instagram, mas eu queria algo a mais, eu queria oferecer experiência e tal. E, cara, e foi aí que começou o meu mundo da parte médica, que eu não tinha noção nenhuma. Eu me encantei de poder viver a experiência do paciente como paciente e poder promover melhorias nessa experiência, de mostrar para o médico o que é relacionamento com o paciente fora de uma consulta, do posicionamento digital, não tá só em passar dicas, mas criar a tua própria marca, se posicionar, outras oportunidades de negócio que o mercado pode te propor. E me encantei, e aí eu constituí a Result, começamos pequenininho, em 6 meses do lugar que a gente tava, eu já tive que ir para um barracão maior. E aí foi aquela coisa, né, Cici? Tipo, o crescimento foi muito rápido, porque não tinha quem fazia aquilo no mercado. Mercado aberto, né, pra você. E aí começou a aparecer médico de todos os lugares do Brasil, e a gente teve que mudar totalmente a rota. E essa questão de eu nunca fui uma pessoa muito boa em gestão de pessoas, e eu acho muito lindo da minha parte assumir isso. Que eu preciso de pessoas me ajudando, mas lá atrás eu não sabia, eu achava que eu sabia. E aí eu contratava as pessoas e colocava para fazer conteúdo médico, mas pessoas que não conhecia do mercado médico. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente cresceu com muita gente gostando, muita gente odiando. Eu tive muita rescisão de contrato, muita rescisão de contrato. Por quê? A pessoa que eu contratava postava o post da ginecologista, no da dermatologia. Era um rolo. Entendi. E aí eu fui entendendo que o mercado tinha... No meu mercado eu tinha que estruturar melhor para trazer bons profissionais. Sim. E aí eu comecei a estruturar, comecei a fazer um negócio muito bem elaborado em Maringá desde estrutura. Veio a pandemia. Na pandemia eu acho
porque eu fui muito estratégico em reinventar o marketing médico, no sentido de não fazer com que os meus clientes falassem de Covid, mas que passassem informações do que o paciente dele podia fazer em casa para continuar se cuidando, para curtir a família de uma forma diferente, esquecer um pouco, claro, passar a informação empático, né? médica no que era necessário, mas assim, não ficar martelando a questão do que estava acontecendo, e você ligava a TV e sabia. E foi o maior crescimento da Result. Eu tinha feito um barracão ali para a empresa que comportava 50 pessoas. Certo. E entrou na pandemia, então a gente teve que ir para home office. Quando a gente foi voltar e eu tinha o alvará para 50 pessoas, eu tava com 90 funcionários. Não dava para voltar todo mundo. Contratou tudo online. Aí eu fiz híbrido, mas assim, eu sempre fui um empresário de não ser tão fã do home office, porque eu gosto que as pessoas sintam um pouco mais da minha essência. Cultura, né? E da minha energia ali, enfim, e da cultura do negócio. Eu gosto de um mundo criativo, eu sou uma pessoa meio lúdica, assim, então eu gosto que eles vivam as minhas experiências para os colaboradores da Result é tão boa quanto para os meus clientes, sabe? Desde estrutura, tudo. Então, eu queria que eles vivenciassem isso. Foi quando a gente aumentou. Então, hoje a gente tem mais de 900 metros quadrados. E aí, eu consegui fazer o que eu tinha vontade de ter um Google em Maringá, né? Uma estrutura mágica, assim. E foi o que aconteceu. E aí, a Result foi crescendo, virou um grupo. E aí, a gente foi constituindo outras empresas, né? Então, hoje, a gente tem outras empresas dentro do grupo. E foi assim que aconteceu essa história louca. Eu tenho muitas perguntas nesse meio do caminho, tá? Mas só acho que é muito legal pra quem tá assistindo, pegar uma linha de raciocínio, né? Você contando essa história, a gente vai traçando certinho como Deus é perfeito em cada detalhe, né? Muito. Então, você já era apaixonado por tênis, a coisa da beleza, ela já existia em você desde que você era pequenininho, né? Esse tato, esse olhar pro que é belo, né? E olha que louco, assim, eu tinha uma coisa com a estética que eu morria de vontade da minha mãe usar um salto, porque eu acho que mulher fica tão poderosa com um salto. E tudo isso me chamava muito a atenção, né? Então, tipo, uma cortina bem arrumada em casa, quando a gente colocava um edredom, eu gostava de dobrar a beiradinha, porque eu via nas novelas. Então, eu sempre tive muito isso, muito... Era muito natural pra mim a estética, entendeu? E quando eu entrei no mundo, aí, meu amigo... Aí que foi. Aí eu me apaixonei de Eu verdade. falo que a gente tem esses talentos desde que a gente é pequenininho. Deus coloca no nosso patinho tudo aquilo que a gente precisa pra abrir esse espaço que tem pra nós aqui, né? Sim. Mas a gente precisa ir descobrindo eles ao longo da jornada e se abrir pra isso. E você falou uma coisa que eu acredito muito, que é a curiosidade. No meio do caminho, a curiosidade te mostrou esses caminhos que você podia seguir, né? E você, curioso que é, encontrou o caminho. Sim. Mas se a pessoa se encolhe e acha que nada é pra ela, putz, você veio de um lugar, de um ambiente que talvez não pudesse trazer essa visão do que você tem hoje de vida, né? Mas a curiosidade te levou a hoje estar aqui, né? Então, a gente vai vendo que o olhar pro belo, a curiosidade, essa obstinação, né? A ponto de até, em algum momento, ter ali a parte do burnout, né? Então, eu sou tão obstinado, gosto tanto daquilo que eu faço, que eu me dedico tanto a isso, que eu tenho tanto por isso, né? Que em algum momento teve ali o seu momento de ter que adaptar para que isso não te trouxesse mal, né? Mas é uma característica do empreendedor muito forte também, essa obstinação que ninguém para, né? Que se deixar, você fala sobre isso 24 horas, faz isso inteiro. 24 horas. O tempo inteiro. E sabe que todos os meus amigos que têm essa mesma cabeça que a minha, eu falo que você você é amigo de pessoas muito parecidas com você, né? Você vai Com criando... certeza. Você atrai os seus, Você né? atrai. Cara, a gente fala muito sobre isso, de dar pausa pra nossa cabeça, olhar pra gente e falar assim, para um pouco, porque senão é a mesma coisa. Teve dois episódios nesse momento da Result, de 6 anos aí, que eu tive que falar assim, vai acontecer o que aconteceu na fotografia se você não parar. Porque eu penso em trabalho o tempo todo. Sim. E eu esqueço de poder viver um pouco mais o que o trabalho me dá, entendeu? De poder ter um cachorro, por exemplo, igual eu tava contando contigo aqui no backstage, de tipo, agora ter a oportunidade de viver a experiência de ter um cachorro, de ter um jardim, cuidar de uma planta. De desfrutar, né? E que eu acho que isso faz eu hoje ser mais criativo ainda. Mas que antes eu não via isso. Antes eu via como uma perca de tempo eu fazer outras coisas a não ser trabalhar. Sim. Então, lá atrás, eu vejo que o que me levou a ter o burnout mesmo na fotografia foi viver ela 24 horas o tempo inteiro mesmo, sabe? Sem uma pausa, cobrança. sem desfrute, né? E achar que assim, se eu não aproveitar as oportunidades, vai acabar.
Claro, tem um momento da sua vida que esse processo de aproveitar é muito maior. Mas depois, você criar a consciência de fazer um equilíbrio disso também é muito sábio. Eu acho que são algumas camadas, né? Você conquistou uma primeira camada que te deu um conforto, para depois dar uma desacelerada, escolher o que fazer, né? A oportunidade. Eu falo pra todo mundo que eu faria tudo igual. Exato. Eu faria tudo igual. A parte do burnout foi muito triste, foi porque eu acho que só quem teve tem propriedade de fato pra falar. Que é algo que você não consegue controlar. A pessoa fala pra você, não, mas vai dar... É uma coisa... É uma doença mesmo, é uma coisa que você não consegue ter um controle. Mas foi através de tudo isso que eu fiz que eu cheguei aonde eu cheguei e pude oferecer, que sempre foi a minha prioridade para os meus pais, oferecer algo que eu sempre almejei vendo para quem eles trabalhavam. Tinham, sabe? Eu achava o máximo quando a patroa da minha mãe levava ela em casa, ela tinha uma Blazer. E eu achava, cara, eu sempre achei incrível mulher dirigindo. Eu achava, cara, eu acho incrível. Eu gosto mulher, eu acho que mulher é um ser extraordinário. Vocês são empoderados. E eu amo isso. E eu olhava a patroa da minha mãe descendo com aquele salto, conversando com ela, sempre muito querida. Falava, cara, eu queria tanto que a minha mãe dirigisse. Então, assim, com 57 anos, ela teve a oportunidade de tirar a carteira e a gente dar um carro pra ela agora. Ai, que delícia. E eu olho pra ela com 58 anos agora, eu olho e falo, mãe, você tá dirigindo com esse salto? Ela olha bem pra mim e fala assim, eu sou maravilhosa, filho, eu não preciso tirar o salto pra dirigir. Eu falo, mãe, mas é perigoso. Ela, eu dirijo melhor do que você. Então isso pra mim, cara, é surreal poder... Então esse é o meu melhor resultado. Claro, financeiramente hoje eu tenho uma estrutura que eu não vou falar que eu sempre sonhei, porque é muito mais do que eu sonhei. Mas eu sempre batalhei para conquistar ela, porque eu olhava para as pessoas, eu sempre fui muito de assistir novela. E aí eu olhava aquelas pessoas que tinham empresa, eu sempre achei muito chique sala de reuniões grandes. Quando que eu fui fazer a Result agora, se você olhar a minha sala de reunião, eu fiz assim porque... eu tenho uma liderança muito grande, então eu fiz aquela mesa de reunião que parece... todo mundo. É uma coisa... Mas é que eu vivi muito isso e eu desejei muito isso, mas eu acho que eu trabalhei muito e a consequência foi isso. Eu fui uma pessoa e eu, até hoje, assim... Eu amo trabalhar. Hoje eu só equilibro mais, entendeu? Certo. Hoje eu me dou férias. Hoje eu dividi os meus celulares. Então, hoje eu consigo ter algo... Uma consciência diferente, exato, né? Exato. Mas eu acho que tudo é válido, foi o que você falou. Eu passei por essa primeira camada para que ela me trouxesse até aqui. As nossas dores, quando a gente consegue passar por elas e né, recuperar o nosso fôlego, transformar o que elas em nós doía, a gente consegue fazer isso muito melhor depois no futuro, passando isso adiante, né? E eu vejo muito, assim, empreendedores que sentam aqui e falam exatamente isso. As dores do passado trouxeram eles transformados agora no futuro, que transformam outras pessoas através disso, né? Isso é muito lindo. E a capacidade que Deus nos dá de nos reinventar, né? De essa resiliência, da gente cair, levantar, vamos pra frente. Com o que eu levantei, eu consigo fazer mais, consigo achar novas oportunidades. Mas é isso, a gente tem que, em algum momento, entender o como mudar, né? E mudar dói, mudar muitas vezes, assim, pira um pouco a nossa cabeça, né? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? E, de repente, vem algo muito melhor ali do outro lado que a gente não tá nem enxergando. Não tá esperando o que vai acontecer. Bom, outra característica que eu vi muito, assim, é o ser para parecer ser em você. Então, é uma frase que eu sempre falo e que eu prego muito, que as pessoas têm que, de fato, ser aquilo que elas passam adiante, né? Então, não é só posicionamento. Você não tá falando do seu posicionamento. Olha a sua história que tá aqui, né? E desde que você era pequeno ali, na fotografia ainda sem muito nome, você já dava muito além, né? Pro seu cliente. Ele chegava, você já fazia muito a mais do que ele recebia em qualquer outro lugar, né? E o que você ensina a fazer hoje? Exatamente a mesma coisa, né? Então, você vivia na pele, aprendeu como fazer e hoje você passa isso adiante. E eu vejo muito essa característica também em pessoas que sentam aqui. As pessoas que vivem na pele mesmo aquilo que elas pregam, né? E que amam, são apaixonadas por aquilo e isso transborda para as pessoas. Você sabe que quando a pessoa falava assim, né? Ah, o André é um mentor. A partir do momento que eu tive a mentoria André Lança ali, né? Eu acho que
Antes eu tinha um bloqueio da pessoa falar mentor. Mas hoje eu vejo que eu realmente mentoro mesmo, porque o que eu passo é o que eu vivi. Exato. Né? E é o que eu vivo. Então, quando eu vou falar, por exemplo, a gente tem o Step Up, que é o nosso curso para agências de marketing médico. Se é incrível, assim, eu olho para aquela galera que antes eu bloqueava as agências de marketing médico que seguia a Result, porque eu achava que todo mundo ia copiar o que eu estava fazendo. E teve uma vez que um cara chegou para mim e falou assim: cara, você construiu um ecossistema, uma coisa tão legal, que você inspira tantas pessoas, e quando eu converso com essas pessoas, um monte fala que você bloqueou ela. E eu me senti tão sujo, eu me senti tão... Porque é algo que não fazia parte de quem eu era, mas era um medo que eu tinha, que eu peguei uma noite assim, foi incrível. Eu tava em Florianópolis, atendendo a doutora Ingrid, e a gente foi para um bar com os amigos com ela, e aí aquilo ficou muito na minha cabeça, e naquele dia, uma moça que tem uma agência de marketing médico em Floripa, tinha mandado uma mensagem para minha equipe, falando que queria muito me conhecer, foi lá na clínica, levou um presente, e falou que cara, me colocou em um lugar que nem eu me coloco. E eu falei, nossa, é muito injusto da minha parte ter medo dessa galera. Eu passei a noite inteira desbloqueando e no outro dia de manhã, na madrugada, eu criei o Step Up. Eu criei o curso porque eu falei assim, eu vou aprender com eles, mas eu vou passar para eles também, porque é muito legal ter um mercado justo, sabe? E foi aí que hoje, quando eu me coloco como mentor dessa galera, tal, eu passo muito o que eu vivo, o que eu vivi, para até encurtar o caminho deles de forma real mesmo, né? Não é jogar uma coisa que não existe. Ai, como fazer o teu primeiro milhão... Não, isso não existe, cara. Né? Eu não vou te ensinar isso, porque o que eu vivi lá atrás, o mercado que era lá atrás, não é hoje. Mas as coisas que eu fiz talvez possa te ajudar, te encurtar o teu caminho, né? Entendeu? Eu acho muito interessante também a humildade que você traz como característica na sua fala, né? Então, eu fiz isso, era errado, né? Eu entendi que as pessoas não estavam gostando do que eu estava fazendo porque eu não estava sendo um bom gestor de pessoas. Sim. Então, eu contratei alguém para suprir isso porque eu não era bom nisso, né? E tem coisas que eu nem quero ser bom. E não dá pra ser bom em tudo. Eu aprendi, é igual lá na Result, né? As lideranças e tal. Às vezes a gente tá estruturando um setor novo e tal. E aí falou, André, você vai? Eu falei, não. Eu quero que vocês formulem, compartilhem comigo, troquem ideia comigo, mas quem é bom nisso daí é vocês. Eu contratei vocês confiando a vocês isso. E eu não quero entrar nisso daí. Eu quero poder dar os meus pitacos, colocar a minha essência para ter a cara da Result, mas assim, esse projeto é com vocês. É gostoso você não querer saber tudo também, não querer não querer aprender tudo, porque você se perde um pouco. E você gasta energia naquilo que você não é bom. Sim. Quanto mais a gente gasta energia naquilo que a gente é bom, que a gente potencializa nas pessoas, em nós mesmos, aí o negócio não tem parada, né? Só que se a gente fica gastando a energia que a gente tem, que é única, em algo que a gente não é bom, a gente vai estar sempre na média, porque a gente vai estar lutando por algo que nunca vai ser o melhor de todos, né? Com certeza. Então, talento com disciplina é algo que ninguém segura, né? Mas um talentoso preguiçoso, alguém que é mais disciplinado, ganha mais, né? Sai na frente. Sai na frente. Agora, pensando nessa trajetória toda, no momento que você tá de vida, né? O que você vê pra Result ali na frente? Qual que é a tua visão pra onde você pode chegar? 2 grupos já tentaram comprar a Result e eu vou responder o mesmo que eu respondi pra eles, assim. Eu acho que eu tenho muito que viver de Result ainda, no sentido de fazer esse mercado acreditar ainda mais no que eu acredito quando a gente fala sobre a experiência do paciente, sobre hiperpersonalização. Eu sou fã de tráfego pago, mas eu não sei trabalhar com ele. O que eu sei trabalhar com o relacionamento com o paciente. Então eu coloco muito na cabeça do médico a importância de fazer gestão de carteira, de trabalhar o mailing que ele já construiu. E aí, consequentemente, você faz um tráfego pago, coisas desse tipo, para trazer novas pessoas para conhecer ali o teu ecossistema. Mas a minha caixinha tá nessa pegada de relacionar. E eu acho que tem muito ainda para ser explorado. A era do relacionamento e da experiência só tá começando. Se você vê aí o que essas grandes marcas estão fazendo, né? E eu consigo trazer isso para o mercado médico. Então, eu quero muito poder vivenciar muito isso com a Result aqui no Brasil. E agora, a oportunidade que a gente está tendo, que a gente lançou no início do ano, a Result em Portugal, que é um mercado... O mercado europeu é um mercado que sempre me chamou muito a atenção. Sim. Desde quando eu fui a primeira vez para a Alemanha para atender uma cliente nossa e eu passei uma semana com ela, eu me apaixonei por esse mercado. Então, o mercado português é um mercado que eu tenho mais acesso hoje, mas é um mercado que é só a pontinha do que eu quero. Uhum.
E eu quero levar para essa galera o que eu consegui trazer para os médicos do Brasil, sabe? De experiência, ainda faço, né? De relacionamento, porque isso gera um impacto muito grande no faturamento de uma clínica, na propagação da marca de forma mais assertiva, de conexões reais com quem realmente pode investir no teu produto. Então, eu acho que eu tenho muito ainda, a Result tem muito ainda de fazer isso por muito tempo, por muitos lugares aí do mundo. Falando em impacto, né? A gente fala muito sobre propósito. E propósito, às vezes, é muito difícil de definir. Para outras pessoas é muito fácil, né? Como é que é pra você, assim? Como você enxerga o propósito em termos de definição? E qual é o seu nessa vida, assim? Cara, eu acho... Você sabe que é meio clichê falar impactar pessoas. Mas eu acho que o meu... É impactar o meio médico, que é um meio que eu sou apaixonado mesmo, assim. Eu acho um máximo a olhar hoje, até quem não é nosso cliente da Result, cliente da André Lança, fazendo coisas que foi criações nossas como inspiração, porque é algo que não tinha no mercado. Não tinha essas campanhas que hoje tem, os eventos que um médico hoje faz. Então, o meu propósito de vida sempre foi, querendo ou não, dar uma condição melhor para minha família. Esse era o meu foco, sempre foi. Mas hoje eu tenho um apego com esse mercado médico, que eu tenho essa pegada, sabe? De impactar mais eles, para eles entenderem que a carteira que eles têm é rica e que gerar experiência para o paciente deles é incrível e que a marca pessoal deles é tão importante quanto a clínica deles, que são projetos diferentes. Sim. Então eu acho que eu tenho esse propósito de vida, sabe? De, tipo, fazer isso no meio médico. Esse mercado, né? Porque familiar, eu consegui meu objetivo, né? Eu consegui... eu posso falar que eu consegui estruturar o que eu sempre tive um sonho para ser uma pessoa mais descansada mentalmente. Sim. De não ter uma preocupação que antes era a nossa preocupação, esse né? peso, né? De, tipo, minha mãe e meu pai ter que fazer um vale pra gente fazer a compra, de a gente pedir ajuda para os meus avós, do doce que a minha mãe fazia, era queimar açúcar. E a gente tinha tudo aquilo ali como uma preocupação, porque você vê no olho do seu pai, da sua mãe, a tristeza de não poder promover para você o que o teu amiguinho tem, de ir em um circo, né, sem ser na matinê mais barata que tem, que é a que mais lota. Enfim, são coisinhas que foram ficando, que tornou esse propósito meu muito forte em poder proporcionar algo muito legal para minha família. Mas hoje eu acho que é muito mais profissional, porque pessoalmente, né, estou em um momento de quase casando, estou muito bem, graças a Deus, eu sou aquela pessoa que hoje, pessoalmente, eu estou muito feliz. E o meu propósito de vida é continuar mantendo isso. Mas na parte profissional, o que mais é chegar ainda mais nesse mercado médico que eu não tô ainda, que é fora do Brasil, para propagar isso que eu faço. Globalmente, né? Exato. Né? Muito bom. Bom, agora vamos para quem nos assiste, que é do meio médico, da área da saúde. O que você vê hoje como o maior erro das pessoas em termos de marketing médico? O médico não nichar é uma das coisas que mais me incomoda, porque tem muito médico que não nicha porque acha que vai perder a oportunidade. O médico que não olha para o posicionamento, para a consistência e a entrega de valor dele é incoerente com o que... Eu acho que isso é quando está desequilibrado, e a maioria do que não tem bons profissionais por trás acontece, né? Então, assim, eu acho que esse desequilíbrio faz com que ele não tenha meio que um propósito da marca dele. Então, eu acho que isso é o maior pecado no meio médico. Agora, o que entende que marketing não é só o Instagram, que marketing tá no investimento que ele faz, na alça da sacola que ele vai dar de amostrinha para quando o paciente sai não arrebentar no corredor, que a papelaria conta muito. O médico que já entendeu isso, ele tá um passo à frente no posicionamento dele, no marketing dele como um todo. E agora o maior acerto que você vê das pessoas que estão com você, assim, alguns destaques que você pode pontuar e fala, nossa, essa pessoa tá acertando muito, ela vive e faz aquilo que ela faz de uma forma muito posicionada, linda, as pessoas conseguem entender de forma muito positiva. O médico que entendeu que a marca pessoal dele é o primeiro passo, a personificação mesmo da marca dele. Os médicos que entenderam isso, e todos que estão comigo entenderam isso, estão
anos-luz na frente, porque a marca deles cria outra oportunidade de negócio, né? Então, o médico que não tem só a clínica como a torneirinha principal, ele consegue ter também muito mais segurança de tirar uma férias, de poder ter uma licença maternidade, de poder viver melhor. Então, os meus médicos que criaram essa marca pessoal e entenderam que a oportunidades de negócio surgiram a partir disso, são médicos muito mais tranquilos de exercer a medicina tranquila, de não precisar depositar todas as suas fichas na clínica, mas nas outras oportunidades que o mesmo mercado oferece. Você consegue citar, por exemplo, um médico hoje, quantas marcas ele pode ter no ecossistema dele? Quantas empresas, por exemplo? Cara, olha, eu tô vindo de Franca, né? Eu tava em Franca anteontem. Eu tenho uma médica que eu atendo em Franca que ela tem fazenda de café, investimentos imobiliários fora do país, mas ao mesmo tempo, dentro da marca dela, ela tá criando um ecossistema de ensino para parte de gestão. O que ela construiu ali na clínica dela, em uma cidade do interior, é gigantesco. Então, ela não atinge só o mercado médico, mas também esse mercado de gestão que está dentro das clínicas também. A parte de hands-on para ensinar a técnica que a gente conseguiu registrar, né? Uma técnica dela de labial, e agora ela está posicionando essa técnica. Vai surgindo oportunidades, porque daí vem a indústria que quer patrocinar uma técnica dessa, quer comprar essa técnica por um tempo. Então, assim, isso é massa, né? É médicos que olham para esse cenário, e eu tenho vários, assim, que me ensinaram muito também a ver essas outras oportunidades de investimento, sabe? Produtos, né? Palestras. E até a própria influência, né? Sim, de tipo, publicidade. Hoje eu tenho médicos influenciadores digitais que ganham tão quanto o que faz a clínica, de fato, né? Através de publicidade. Não só da parte médica, mas lifestyle, tudo que está envolvendo o ecossistema dele. Que é incrível, que é surreal. Ao seu ver, uma médica hoje, para se destacar, ela precisa necessariamente ter o lifestyle dela forte na rede social? Para estética, para mim, o capital visual dela é um dos primeiros pilares que eu trabalho. Assim, eu acho que hoje, para você investir na estética, ainda mais o público que tem esse poder de escolha, de estar onde quiser, eu quero investir na estética em alguém que eu tenha curiosidade do perfume que ela usa, onde ela corta o cabelo, como que ela cuida da pele dela, como que ela cuida da saúde dela. Então, eu acho que esse pilarzinho aí a ser trabalhado dentro do posicionamento do médico é um dos principais. A técnica hoje é o básico que o paciente espera. Você ser bom tecnicamente, você tá à frente das tecnologias que tem no mercado, cara, isso é o básico. É muito triste quando você chega numa clínica, o médico fala assim, a minha clínica é a maior da cidade, eu tenho as melhores tecnologias. Hoje já não é o teu diferencial. É sobre isso, não né? É sobre isso. Não é sobre isso, né? A tua presença, a tua autoridade médica, hoje, ela tem outras coisas, outros pontos que faz com que você seja um médico incrível para os pacientes. Acho que são alguns crescimentos que o médico tem que ter. Eu falo que é uma zona T, né? Profundamente, tecnicamente, ele tem que ser bom, isso é o básico, né? É o que todo mundo espera. E tem que ser o melhor que ele puder ser e nunca parar, porque as coisas mudam o tempo inteiro. Então, é o T, é a parte de baixo, né? Ser um formador de opinião, um influenciador do teu nicho. E aqui, não tô falando de influenciador digital, mas quando a pessoa falar de dermatologia na tua cidade, tem que lembrar de ti. Exato. Então você tem que ser a pessoa que influencia esse meio na tua cidade, enfim, no teu mercado. Então, hoje, ser influenciador para mim, para um empreendedor, cara, é o básico. É o básico, né? E aí, o topo do T é isso, você buscar essas associações à sua imagem que não são técnicas, né? E que te fazem ser essa referência. Então, quais são essas associações? Os lugares que você frequenta, as pessoas que você está junto, como você se cuida, o que você acredita, seus valores, né? Porque eu em si me conecto muito quando eu vejo do outro lado da telinha alguém que bate valores comigo. Sim. Né? Então, se eu vou ver ali, de repente, eu que tenho a fé como valor muito forte, se eu vejo que aquela médica também tem a fé como valor muito forte, é um ponto em comum. já é um ponto muito em comum entre a gente. Ela já vai ganhar 10 pontinhos pra mim. Sim. Mas se eu vejo, eu também sou muito ligada à estética, não é à toa que, né, tô toda no mundo da moda. Então, se eu vejo que ela se porta bem, que ela se comunica visualmente com o que eu gosto, 2 pontinhos, né? Lá pra frente, talvez eu me interesse
interesse em saber quem que ela fez, pessoas que eu vejo esteticamente que ela já cuidou. E qualquer frustração que você ter no meio que você já frequenta da estética vai fazer com que você busque outra pessoa. Automaticamente, você vai buscar quem você tem esses pontos em comuns e que já gerou algum desejo em você de fazer alguma coisa com aquela pessoa. Então, é isso que se trabalha muito, né? Porque a maioria dos médicos hoje, ainda mais dermatologista e cirurgião plástico, eles falam muito do público high ticket. Quem é esse público, né? Quem é esse público triplo? Quem é esse público? Eu falo que esse público é o público que ele tem o poder de escolha e ele pode fazer o procedimento que ele quer, mas não necessariamente ele está circulando naquela roda que é a roda mais rica da cidade. Mas é uma pessoa que valoriza, uma pessoa que pode pagar pelo aquele procedimento. Então, a sua forma de se comunicar tem que atingir essas pessoas de uma maneira que ela entenda que socialmente, ela seria sua amiga, né? Se ela tiver essa conexão, você já tem um ponto aí como um diferencial de uma hora eu poder ser seu paciente, falando como uma médica. Eu falo pro médico assim, hoje, o paciente que você quer, ele tá em outra clínica a maioria das vezes. Por quê? Já é um paciente conectado com a estética. Hoje a estética é muito acessível. Então a gente, às vezes, tem que gerar nesse paciente quase que um desejo de traição. Muito louco isso, porque, tipo, ele já tá em uma clínica. Então, o que eu posso fazer para trazer esse paciente? É mostrar coisas que talvez o médico dele não tá proporcionando. Desde as experiências, os atos de conexão, uma preocupação de, por exemplo, o teu paciente, às vezes o médico atende pacientes que vêm de fora. E aí, o paciente veio, fez um procedimento e foi embora. A secretária, hoje, o ato dela colocar no Waze o nome da cidade que o paciente mora, né? E o endereço, para, 35 minutos. Daqui 35 minutos eu mandar uma mensagem falando pro paciente, olha, assim que você saiu daqui, a gente colocou no Waze, para saber quanto tempo daria mais ou menos até você chegar na sua casa, que tá dando, que tá tudo certo. Exato. Você chegou bem? Esses atos não são atos que as pessoas fazem com constâncias por aí, né? Porque o ato de se relacionar, às vezes o médico acha que é só um bom atendimento. Né? Não é, né? Não, e tá muito além disso, né? Exato. Então, esses atos diferentes faz com que aquela pessoa possa, uma hora, em uma conversa, a amiga falar, gente, eu acho incrível aquela clínica, porque eles se preocupam comigo até quando eu chego em casa. A amiga do lado fala, nossa, mas a clínica que eu vou nem pergunta, né? É tão diferente, eu vou lá fazer uma toxina pra ver como que é. Pronto, é isso. Iscou, né? Exato. A experiência, ela é uma ótima isca, né? Muito. Às vezes as pessoas olham a experiência como um gasto e não como um investimento. E tem muitos que acham que a experiência é o cheiro só, que é... Cara, a experiência tá no ato de você se relacionar de uma forma muito mais com conexão, de preocupação, do paciente sentir que realmente ele tá sendo tratado como único. Está nos detalhes, né? Muito. Em vários, seja físicos ou seja o comportamental, total. Né? Uma equipe, né, linda ali, bem vestida, bem posicionada para te atender, que fala com calma. E aí é outra coisa, se você quer oferecer essas experiências, na tua triagem de contratação, não adianta você ser um médico que investe pouco em equipe e querer que ele te ofereça um serviço de atendimento de uma hotelaria de alto padrão que você vai usar como referência daqui de São Paulo. Exato. A pessoa nunca viveu aquela experiência, a pessoa não tem pontos em comuns que cria afinidade àquilo. Então, você também tem que ser coerente com o que você quer oferecer, com a equipe que você contrata e com os acessos que você dá para aquela equipe, né? Exato. E aí, contratou, o treinamento tem que ser muito eficaz. Se ela não tinha essa consciência, você tem que tomar essa consciência nela, né? E fazer ela vivenciar Fazer ela viver, né? Isso, né? Viver para poder passar isso adiante. Sim. Muito bom. Gente, ó, só aí, quem é do meio médico, quantas dicas valiosas a André já não passou para vocês, tá, gente? E ó, o tempo dessa pessoa aqui, imagina que ele viaja o Brasil, agora o mundo inteiro. Então, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque a gente ainda vai passar muita riqueza aqui para vocês, tá? Bora. Falando em ecossistema, você tem seu ecossistema, Sim. né? Hoje, como é que você divide seu tempo, sua energia para dar conta de tudo? Porque eu sei que você é sócio em algum lugar, agora tá abrindo internacional, só ali no seu ecossistema próprio tem algumas marcas. Conta um pouquinho pro pessoal que hoje quer abrir o seu próprio ecossistema, já tá nesse nível de maturidade de empresa e precisa saber como que eu vou dividir a minha energia para dar conta de todas as marcas se potencializarem, né? Tem marcas hoje dentro do ecossistema do Grupo Result que eu tô muito mais à frente, e tem outras que eu não participo tanto porque a minha família tá muito envolvida também. Então eu sou
daquele empreendedor, que eu tenho a família dentro do meu negócio, mas como um diferencial, e eu amo. Ai, Então estamos juntos nessa. Eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho meu irmão, eu tenho minha cunhada, eu tenho meu noivo. Tá todo mundo junto comigo nessa, e grandes amigos também. Claro que hoje antes eu tinha muito uma coisa de tipo, todo mundo vai pra minha casa, colaborador ser o nome de todo mundo. Hoje eu já não tenho controle mais disso, né? Pela quantidade de pessoas que estão. Mas quem realmente faz o negócio acontecer na parte de gestão, eu tenho muito próximo a mim. Então, dentro da Result, hoje eu tenho uma boa direção, com bons gerentes e lideranças na coordenação. Na Lecare, os meus 2 sócios são pessoas que estão muito à frente. Eu estou muito mais na parte de posicionamento, porque agora a gente está... A Lecare era uma farmácia de manipulação, agora a gente está em processo de indústria, né? Então, aí é uma pegada muito que eu também não tenho um conhecimento, mas eu fico com a parte de posicionamento dela, Sei. envolvimento da marca e tal. A parte André Lança eu sempre toquei muito. O Daniel, que é meu noivo, tá na direção do projeto também. E hoje eu sou muito nichado e é uma quantidade de médicos pequena que eu toco, né? Então, são 20 médicos no Brasil todo que eu faço o acompanhamento de carreira. E aí, essas outras, né, como a Inspire, que é outra agência que a gente tem para esses branding mais premium, que daí não sou eu quem toco também, mas eu tenho pessoas da minha confiança, eu fui delegando para pessoas que realmente têm um fit comigo, sabe? Tipo, não só cultural, mas de crença, de tudo. Então, essa galera, claro, a gente se reúne muito, se encontra muito, mas eles tocam com o meu olhar. Certo. E aí eu tô mais pela parte da inovação, dos acessos, das conexões. Relações. E a parte de operação, hoje eu consigo ficar mais tranquilo. Eu tô Delegar aqui e não tô bastante. pensando lá. Antes eu já estaria aqui pensando nas mil coisas. Mil coisas, o WhatsApp bombando de coisas que só você poderia resolver, né? Hoje é mais tranquilo. Eu comprei uma clínica em São Paulo, mas aí eu entrei com um projeto com exclusividade em São Paulo, então eu vendi e abri uma no interior da Bahia com outros sócios também, que lá a gente consegue implementar algumas estratégias Clínica de piloto. dermatologia? Corporal. O maior desafio das clínicas estéticas de dermatologia é o setor corporal. E aí eu quis me desafiar nisso. Para eu fazer um corporal funcionar, para eu trazer os cases... Viver na pele, né? Viver na pele, tá sendo massa demais. Que legal. Em Luiz Eduardo Magalhães. Que demais, meu marido é de Barreiras, sabia? Eu fui pro Jalapão. Eu conheci Luiz Eduardo Magalhães quando eu fui pro Jalapão. E aí eu me encantei pela cidade e o poder que tem aquela cidade. Eu falei, precisa ter uma clínica aqui com uma experiência André Lança envolvida. Então, foi aí que a gente criou a ideia. A gente tá com a clínica há mais de 1 ano e tá sendo muito bom a experiência. Muito bom. Bom, então, gente, já tivemos algumas dicas aqui de ecossistema, como colocar a energia, dividir, gente, delegar, né? Encontrar gente boa para trabalhar junto com você. Confiar, né? Daí quando você delegar. Treinar, né? Estar sobre o olhar, porque isso é importante também, porque o olhar do dono, ele ainda é muito importante, sempre será, né? Mas pessoas boas que potencializem. Eu gosto de surpreender, assim. Do nada eu apareço. Do nada eu peço uma coisa. E no meu celular eu tenho um número que eu tô com todos os grupos que a gente tem com o cliente, tá lá. Então, eu tiro pelo menos meia hora a cada dia para dar uma olhada. Eu seleciono assim, uns 5 grupos para entrar. Aí eu olho, se eu vejo alguma coisa fora do que eu acho que é interessante na experiência do atendimento, eu tiro ali uma fotinha, um print, chamo a pessoa para conversar e falo, viu, eu tava te acompanhando, para a pessoa entender que eu tô ali de alguma forma, né? Porque como a gente fica muito fora, às vezes a pessoa não tem esse olhar de tipo, pô, o André tá aqui. Então eu tento me fazer presente aparecendo, assim. Muito bom. Na tua trajetória, qual foi o maior erro que você teve que você mudaria de alguma forma? Eu acho que como a gente cresceu muito rápido, eu não fui uma pessoa que olhei para a gestão de pessoas de uma forma correta. Então, eu fui contratando e colocando para trabalhar no mesmo dia. Eu não tinha estrutura de onboard, eu não sabia o que era a descrição de cargo, eu não sabia o que era nada. Hoje, o colaborador que entra na Result, ele passa 1 semana só com o nosso onboarding, conhecendo tudo sobre a empresa, todos os líderes. É um processo que... Lá atrás, se eu soubesse que eu ia passar pela quantidade de erros e perder cliente da forma que eu perdi, eu tinha feito totalmente... Eu tinha dado não também. Eu não dava não. O cliente queria pagar, eu achava o máximo. Bora pegar ele. Hoje já não é assim, né? Hoje a gente... Se o cliente quiser entrar na solução X e tiver vaga só para maio, ele vai entrar em maio. A exceção na Result
não existe, porque é algo que de fato prejudica muito a produção. Eu já dei muita exceção. E começou a virar constante, sabe? Aí a produção desanimava comigo, todo mundo desanimava. Então hoje a palavra exceção é uma coisa que a gente não gosta que circule. Tira do dicionário. Exato. E agora um grande acerto, assim, na sua trajetória, que você vê como um grande marco de crescimento que vocês tiveram. Eu ter nichado no momento certo. Eu acho que eu dei não pra... Porque quando eu comecei a Result, eu atendi a galera do casamento também, né? Então, meu foco era salão de cabeleireiro, era buffet, era loja de roupas pra lua de mel. Era tudo. Eu atendi tudo. E a Rita no meio tempo. E aí, quando eu falei, não quero mais esses clientes, eu não renovei com nenhum. E falei, agora a Result é uma empresa pra médicos, assim. E aí, no meio de tudo isso, se muitas empresas foram aparecendo fora do mercado médico pra querer que a gente fizesse o marketing. E nesse período, eu fui dando muito não. Até que a gente lançou a Inspire, que também foi uma empresa que a gente não quis desde o início que fosse uma empresa para atender empresas que têm foco em escala e coisas do tipo. A gente quis realmente ser mais seleto em escolher com quem a gente queria cuidar, fazer a gestão de brand. Então, desde construtor, tudo que tivesse envolvido com a Inspire, a gente queria que fosse alguém que valorizasse a experiência do cliente. E aí a gente conseguiu isso também. Que a Inspire é algo que hoje faz com que a gente traga muita ideia para o marketing médico, vivenciando o mercado fora, que antes a gente não vivenciava. Então, por exemplo, a gente fez marketing sensorial para uma rede de postos de combustíveis. Para caminhoneiro. Caramba! Ter uma melhor experiência quando ele vai tomar o banho. Né? Para não ser um banheiro sujo, para gerar oportunidades para aquele... E é a imagem que vem de primeiro impacto, né? E outra, quando a gente começou a fazer esse projeto, eu entendi que o melhor cliente daquela rede era as indústrias, era a galera que colocava os caminhoneiros ali dentro, sabe? Então, tipo, eu tinha que mostrar para eles primeiro o que aquelas experiências poderia proporcionar para o caminhoneiro deles. Sim. Do caminhoneiro estar mais animado para trabalhar, cuidar melhor do caminhão, da empresa e coisas do tipo. Então, a gente foi para um mundo muito diferente da cirurgia plástica e da dermatologia. Isso impacta até o trânsito, né? Porque se o cara tá mais feliz, ele tá mais alinhado com as coisas... Da gente poder ter uma horta para ele fazer uma saladinha fresca em um posto. A gente foi para uns lugares, assim, a gente viveu experiências que a gente nunca tinha imaginado, que me trouxe muita bagagem pro meio médio. Então, tá sendo massa essa troca, assim. Agora eu tô indo para uma construtora, por exemplo. Então, é umas coisas legais que eu consigo trazer pro meio. É referência. Eu sou da referência visual. Eu amo viajar. Então, por exemplo, cara, esses dias eu caí naquela Sephora lá de Paris, daquela avenida principal. Qual que é o nome? Champs-Élysées? É. E aí eu entrei lá pra comprar um produto pra minha mãe. Mas daí eu comecei a ver ativações e é automático. As ativações que eu vejo, eu já trago pro meu mundo meio que fazendo... A minha cabeça é muito louca. Eu tenho medo da minha cabeça, assim. Eu amo. Eu penso em coisas que às vezes eu olho e falo assim... Às vezes eu tenho tesão em mim. De olhar e falar... Nossa, porque realmente eu sou muito criativo. E eu amo ser criativo. Eu também. E eu amo apresentar um projeto meu e os clientes olhar e falar... Cara, que massa. Então, isso me dá energia. Isso é um negócio massa. Então, eu olho pra tudo que eu olho, pra mim, é uma forma de eu me inspirar. Eu não tenho esse negócio de tipo... eu acho o marketing lá fora muito interessante. Mas eu acho o marketing do Brasil foda também, incrível, nosso entendeu? marketing é muito bom. Então, eu me inspiro ele se reinventa todos os dias, cara. Em tudo. Então, eu olho pra tudo como uma inspiração. Eu me inspiro em tudo. Eu tenho uma frase aqui que você falando é muito engraçado, que é loucura, tomara que seja. Tomara que seja. E aí, eu amo pessoas que amam uma loucura, sabe? Então, a gente, às vezes, olha um pro outro, assim, todo meio louquinho aqui no escritório e fala assim, melhor tirar aquela frase dali, será? Às vezes, eu olho pra minha equipe e eu falo, pessoal, eu não quero que vocês usem a frase será que vai dar certo, tá? Comprem a minha ideia e vamos colocar energia que vai dar certo. Não tem o será, né? Tira o será. A gente fez o planejamento estratégico da empresa e eu trouxe umas ideias meio alucinadas, assim, e eu vi que eles acharam alucinadas. Aí eu olhei e falei assim, mas vai dar bom, tá? Eu prometo pra vocês que a gente vai fazer dar bom. Tá? E por aí vai. Muito bom. Agora, entrando numa pergunta que eu sempre faço, né, pra quem senta aqui no Café com Ceci, qual é o seu borogodó? Né? Tem algo que não é técnico no André, que faz dele ser o André e que faz as empresas do André impactarem as pessoas da forma que elas impactam. O que é esse rainho que vira aí e vira a chavinha de tudo?
se eu falar a palavra acessível e simplicidade, usar elas, talvez vai ficar algo muito egocêntrico da minha parte. Mas eu sempre fui uma pessoa de fácil acesso e que quando eu entro em uma clínica, o meu principal diferencial em conexão não tá só com o dono da clínica, mas é com a secretária, é com a copeira, eu olho para a clínica, aquele ecossistema, como todos sendo muito importantes, sem fazer um equilíbrio ali. E esse acesso, essa forma de conexão me gerou muita amizade. E isso, ao mesmo tempo, muitas pessoas acabam não gostando porque acham que isso é forçado, sabe? E eu tô nem aí, porque não é forçado. É com quem eu tenho conexão, eu vou ser massa mesmo, eu vou ser legal, eu vou querer saber da vida da pessoa, a gente vai ser amigo. E isso me trouxe muitas coisas boas na vida. Talvez seja empatia, né? Um ponto fortíssimo. Talvez é isso, de ser uma pessoa... Eu acho que quando eu gosto e quando eu me conecto, a pessoa... Você tem lá no projeto que ela vai ter 2 encontros comigo, se ela quiser ter 10, ela vai ter, assim, porque eu me entrego para as pessoas. Se é uma dúvida, né? Me chama. Cara, me liga. Não tem isso, não. Eu tô aí, entendeu? Muito Eu bom. acho que é isso que fez com que as pessoas falassem muito do André Lança para outras pessoas, que aconteceu de chegar grandes clientes que eu nunca imaginei que iam chegar até mim. E chegaram, assim, e foi muito doido tudo que foi acontecendo. Eu quero 2 dicas agora. Uma para quem quer empreender, não importa se é da área da saúde ou não. E para quem agora se formou agora em medicina e precisa se destacar, né? E como ela pode começar para se destacar? Eu acho que no empreender é a pessoa que não foca em um serviço para vender, sabe? Mas em criar uma solução que as pessoas não saberiam que precisariam, sabe? Tipo, eu não sei que eu preciso daquilo e eu crio uma solução para aquilo. Eu adoro criar algo que os médicos não sabiam que eles precisavam daquilo, que eles não sabem que eles precisavam. Então, o empreendedor que faz isso, que lança algo que a pessoa não sabe que precisava, mas depois que lançou, todo mundo acha que precisa e que vai conectar, eu acho que é massa. O empreendedor que vai por esse caminho, para mim, é incrível. E o médico que está entrando hoje é entender que marketing não é só Instagram. E que o médico hoje que vai vender um serviço, um produto, uma experiência que o cliente dele tem o poder de escolher aonde ele quiser para ele fazer, ele tem que ter um diferencial não só na técnica dele, mas como nessa conexão, em trazer aquele paciente para como um amigo. Então, se ele ter isso desde o início e criar uma marca, entender da marca pessoal dele, ele vai construindo. Se eu hoje fizesse medicina e acabasse de me formar, eu trabalharia para uma pessoa que é, para mim, um exemplo na medicina. Eu escolheria um médico e ficaria uns 3 anos nessa clínica. Eu acho que a melhor experiência de um médico é aprender com outro médico. Na prática, né? Na prática real. Porque, assim, às vezes o médico é muito sonhador quando ele sai, sabe? Da faculdade, no sentido, nossa, agora eu sou médico. Mas a prática é muito diferente. Seu marido é médico, Sim. né? Cara, empreender no mercado médico é muito difícil. E aí, cara, você cai de frente com ter que contratar pessoas, ter que fazer reuniões, ter que contratar um marketing, direcionar. E na sua maioria, a energia deles está voltada em se aprofundar tecnicamente no seu trabalho, né? Então, é uma loucura isso para eles. Então, eu acho que a experiência de você vivenciar na prática por um período ali de uns 3 anos, você sai de lá com 2 certezas. Ou você vai querer muito abrir tua clínica, ou você vai querer muito ser um bom médico na equipe de outro médico. Você vai entender seu caminho, né? Exatamente. Muito bom. E agora eu faço 2 perguntas. Uma frase que você ama, se você quiser fazer, não importa a ordem, tá? E uma que todo mundo fala, você fala, nossa, nada a ver essa frase, o que esse povo tá falando? A frase que eu não gosto é aquela, se torne um especialista em 7 dias. Eu tenho arrepio de ouvir frases como essa, porque, cara, não é assim. Não é bem assim, né? E eu acho que a frase que eu mais gosto é que quanto mais um líder cresce, mais o negócio dele cresce. Então, assim, quanto mais você se torna um bom líder, mais você vai ter um negócio extraordinário. Foca na tua liderança, porque através dela o teu negócio vai dar certo. Então, às vezes você foca tanto no seu negócio e esquece que você é o líder dele. E aí você não sai para aprender coisas que são básicas dentro de uma liderança, como assumir que algumas coisas não é para você, algumas coisas são para você e por aí vai. Eu acho que
um bom líder tem um bom negócio. Maravilha, adorei. E agora nosso time preparou uma surpresa pra você, pra te agradecer por esse tempo precioso. Gente, que podcast cheio de insights. Meu Deus, aí? obrigada. E eu ganhei presente. Ganhou. Nossa. Aí, gente, hiperpersonalização, tá vendo? Ah, que lindo! Essa é uma crônica que a gente faz para os nossos Olha, convidados família. sobre a história. Isso daqui é muito chique, né? Ah, Pô, caneca da Cherry. e esse cheiro que tá aqui dentro? Delícia. Cara, que massa. Tem... Nossa. Obrigado. Obrigada a Coração. você. Mesmo. Gente, tem camiseta. Olha isso. Da Cherry for Men. Verdade. E essa marca, né? Maravilhosa. Obrigado, de verdade. Obrigada pelo tempo, Por pela tudo. disposição. Se quiser deixar os arrobas para todo mundo Gente, seguir. André Lança, ó, eu tô virando um influenciador digital, tá? Já é, há muito tempo. Tá, não, mas esse ano eu fiz um propósito de me comunicar mais. Então, assim, pô, uma alegria. Obrigado por todo cuidado comigo, com o Dan, né, da gente vir até aqui. E pra mim é uma honra, de verdade. Obrigada estar a você. aqui. Gente, sigam essa criatura maravilhosa que tá cheio de insights pra vocês e que tá se aprofundando cada dia mais nas redes sociais pra passar tudo que ele sabe pra Isso vocês. aí, tô aprendendo. E os nossos arrobas estão aqui pra vocês seguirem também, compartilharem. Esse episódio tá muito maravilhoso, então compartilha pra aquele empreendedor, pra aquela pessoa que tá querendo crescer na sua carreira, porque olha a história dele e que pode inspirar vocês em tantos pontos, tá bom? Espero que vocês na próxima e um super beijo.